Você já parou para pensar que tudo ao seu redor, a cadeira em que você está sentado, o ar que respira, a própria luz que entra pela janela, pode não existir da forma que você imagina até que você realmente perceba? E se eu te dissesse que, de acordo com algumas das teorias mais avançadas da ciência moderna, a consciência humana não é apenas uma testemunha passiva da realidade, mas uma força capaz de influenciá-la em níveis fundamentais? Essa ideia, que parece desafiar toda a lógica cotidiana, encontra respaldo em experimentos quânticos que revelam um universo muito mais maleável e interconectado do que jamais suspeitamos, e nos convida a repensar nossa própria existência. A física quântica, com seus conceitos aparentemente impossíveis, como superposição, entrelaçamento e colapso da função de onda, trouxe à tona uma visão do universo que não é apenas composta de partículas e leis fixas, mas de possibilidades, potenciais que só se manifestam quando observados. E aqui reside o ponto mais provocador. Se o universo responde à observação, que papel desempenha a nossa consciência nesse processo? Será que cada pensamento, cada intenção ou foco mental poderia, de alguma forma, moldar o mundo que percebemos, criando não apenas nossas experiências, mas a própria realidade ao nosso redor? Entre os cientistas que investigam essa fronteira estão Roger Penrose e Stuart Hameroff, que desenvolveram a teoria Orshoe, sugerindo que a consciência emerge de processos quânticos que acontecem dentro dos microtúbulos das células nervosas. Essa hipótese radical propõe que, longe de ser um subproduto do cérebro, a consciência estaria conectada às leis fundamentais do universo, capaz de interagir com elas e influenciar a realidade. Paralelamente, físicos como Henry Stapp exploram como princípios quânticos poderiam explicar a agência da mente humana, reforçando a ideia de que a consciência não é um espectador, mas uma força ativa. À medida que mergulhamos nesse universo de descobertas, começamos a perceber que a consciência não é apenas uma questão de neuroquímica ou de impulsos elétricos. Ela pode ser o elo que conecta o indivíduo ao cosmos, uma ponte entre o mundo material e os domínios sutis da realidade. Cada experiência, cada percepção, cada decisão consciente, mesmo que pareça pequena, poderia estar entrelaçada com as forças fundamentais que regem a existência. E é justamente essa interconexão que nos desafia a repensar tudo o que acreditamos sobre a mente, a vida e o universo, abrindo caminho para uma nova compreensão daquilo que somos e do poder que carregamos apenas por estarmos conscientes. Ao aprofundarmos a investigação, percebemos que a ligação entre consciência e física quântica não é apenas uma hipótese isolada, mas um campo de estudo que vem ganhando cada vez mais atenção. Experimentos envolvendo partículas subatômicas demonstram que, em nível quântico, a realidade se comporta de forma imprevisível até ser observada. Fenômenos como a superposição, onde uma partícula pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, e o entrelaçamento quântico, quando partículas distantes permanecem conectadas de maneira instantânea, indicam que o universo não segue uma lógica determinística simples. Nesse contexto, a consciência pode ser vista como um fator que influencia o colapso dessas possibilidades em uma realidade específica, sugerindo que a mente humana poderia ser, de fato, um agente criativo no mundo quântico. Os estudos de Penrose e Hameroff sobre os microtúbulos do cérebro oferecem um vislumbre fascinante dessa interação. Segundo a teoria Orshoe, microestruturas dentro dos neuroníons estariam sujeitas a processos quânticos que não podem ser explicados pelas leis da física clássica. Esses processos, sutis e extremamente rápidos, poderiam dar origem à experiência subjetiva da consciência, conectando o cérebro a fenômenos quânticos que ocorrem em escalas universais. A ideia de que a consciência emerge de eventos quânticos microscópicos dentro do cérebro desafia o paradigma tradicional, que vê a mente apenas como um resultado de sinais elétricos e química neural, e sugere que a experiência subjetiva é mais profunda e essencial do que se supunha. Além disso, Henry Stapp propõe que a consciência não apenas observa, mas participa ativamente na evolução do estado quântico do universo. Para ele, as escolhas conscientes poderiam exercer influência sobre a manifestação da realidade, implicando que pensamentos, intenções e decisões humanas não são meros efeitos colaterais, mas componentes fundamentais do tecido quântico. Essa perspectiva leva a uma compreensão revolucionária. A consciência poderia ser uma ponte entre o físico e o não físico, uma força capaz de moldar padrões de existência, e não apenas interpretá-los passivamente. É um conceito que transforma a percepção de nós mesmos e do universo, revelando uma interdependência entre mente e cosmos que antes parecia inimaginável. Pesquisas recentes em neurociência quântica reforçam essa visão, mostrando evidências de que processos quânticos podem, de fato, ocorrer dentro do cérebro humano em escalas extremamente rápidas, influenciando a cognição,
a tomada de decisão e até experiências subjetivas de percepção. Embora essas ideias ainda sejam debatidas, elas fornecem um terreno fértil para questionar a separação rígida entre mente e matéria. Isso significa que cada pensamento consciente poderia, em teoria, interagir com o universo em níveis que a ciência ainda está começando a compreender, e que a consciência humana não é uma observadora passiva, mas sim uma força criativa em potencial. À medida que exploramos essas teorias, começamos a perceber que a consciência pode ser muito mais do que um mero produto do cérebro. Ela emerge como um fenômeno fundamental, intimamente ligado à própria estrutura do universo. Cada insight, cada sensação, cada decisão consciente poderia ser visto como um reflexo de processos quânticos profundos, conectando-nos a uma realidade que é simultaneamente física e experiencial. Essa perspectiva abre espaço para novas possibilidades. Compreender o impacto dos nossos pensamentos, explorar o potencial criativo da mente e reconhecer que somos participantes ativos na construção da realidade, em vez de meros espectadores passivos. A consciência, assim, se revela não apenas como o que nos define como seres humanos, mas também como uma chave para desvendar os segredos mais profundos do universo. À medida que avançamos nessa investigação, nos deparamos com questões ainda mais profundas. Se a consciência pode interagir com o universo em nível quântico, quais são as implicações disso para a experiência humana? Essa linha de pensamento nos leva a refletir sobre fenômenos que a ciência convencional ainda não conseguiu explicar plenamente, como intuições súbitas, percepção extrasensorial e estados de consciência expandida. Estudos com meditadores, praticantes de atenção plena e experiências místicas sugerem que a mente humana, quando focada de maneira intensa, pode acessar padrões sutis de realidade que escapam à percepção cotidiana. Esses padrões, segundo alguns pesquisadores, poderiam ser manifestações de interações quânticas entre a consciência e o universo, reforçando a ideia de que a mente tem um papel ativo na construção do mundo ao redor. Experimentos em física quântica indicam que a simples observação de um sistema altera seu comportamento. Isso nos força a reconsiderar a clássica dicotomia entre sujeito e objeto, observador e observado. Se a consciência humana influencia diretamente o estado quântico de partículas, então cada decisão, cada pensamento, mesmo os mais sutis, pode ter repercussões além do que percebemos. É como se estivéssemos inseridos em uma teia invisível de interações, onde nossa atenção direcionada não apenas percebe a realidade, mas também a molda. Essa perspectiva transforma a compreensão do livre-arbítrio e do impacto das nossas escolhas, sugerindo que a consciência é simultaneamente observadora e criadora. Pesquisadores como Amit Goswami também exploram essa fronteira, propondo que a consciência é o fundamento último do universo, e não apenas um subproduto da matéria. Segundo Goswami, a física quântica não apenas descreve a realidade física, mas revela a existência de um substrato de potencialidades onde a consciência atua como agente de manifestação. Essa visão, conhecida como consciência como fundamento, propõe que a matéria surge da consciência, e não o contrário. Assim, o universo não seria algo externo e separado de nós, mas uma extensão da própria consciência, moldada pelas nossas percepções, intenções e escolhas conscientes. Além disso, estudos em neurociência quântica indicam que processos de superposição e entrelaçamento podem ocorrer dentro do cérebro humano em níveis microscópicos, sugerindo que a consciência opera em múltiplas dimensões simultaneamente. Esses processos poderiam explicar desde a tomada de decisões complexas até experiências de intuição profunda, revelando que a mente não está limitada à lógica linear do cérebro físico, mas pode acessar informações de forma não local, em sintonia com padrões universais. Essa hipótese abre espaço para compreender fenômenos como insight criativo, percepção intuitiva e estados de fluxo, que parecem transcender explicações puramente bioquímicas. A interconexão entre consciência e universo quântico nos leva também a refletir sobre o impacto das nossas emoções e pensamentos na realidade que experienciamos. Se cada observação e intenção pode influenciar partículas em nível quântico, então nossas escolhas mentais poderiam repercutir na realidade física, moldando não apenas a percepção individual, mas também interações sociais e até eventos aparentemente fortuitos. Compreender essa dinâmica é mais do que fascinante. É uma oportunidade de explorar o poder que temos ao direcionar a consciência de forma consciente, abrindo portas para uma vida mais intencional e alinhada com o potencial criativo que cada ser humano carrega dentro de si. Ao explorar as implicações da teoria quântica da consciência, começamos a perceber que a mente humana pode não apenas perceber, mas também interagir de forma sutil com os padrões fundamentais do universo.
Essa perspectiva leva a questionamentos profundos sobre o papel da percepção e da intenção na criação da realidade. Se cada observação altera o comportamento da matéria em nível quântico, então nossas escolhas conscientes, pensamentos, emoções e atenção focada, podem ter um efeito real, mesmo que microscópico, sobre o mundo que experienciamos. É como se cada ser humano carregasse consigo uma influência silenciosa sobre a própria trama da existência, capaz de reconfigurar possibilidades e abrir novas rotas dentro da teia quântica que sustenta a realidade. Pesquisas recentes em física quântica sugerem que os efeitos não são apenas teóricos. O fenômeno do entrelaçamento quântico, por exemplo, demonstra que partículas separadas por grandes distâncias podem reagir instantaneamente a mudanças em uma de suas componentes. Isso desafia conceitos clássicos de espaço e tempo, sugerindo que a consciência, ao interagir com tais processos, poderia acessar uma rede universal de informações interconectadas, onde os limites tradicionais da causalidade e do espaço-tempo não se aplicam da maneira que imaginamos. Nesse cenário, cada ato de percepção consciente se torna uma chave capaz de influenciar padrões não apenas localizados, mas potencialmente globais, revelando uma interdependência profunda entre mente e universo. Além da física, a neurociência quântica e a biologia também começaram a investigar como a consciência se manifesta no corpo humano. Estruturas submicroscópicas como os microtúbulos podem atuar como canais quânticos, conectando processos cerebrais à realidade em nível fundamental. Isso sugere que a consciência não é apenas um resultado emergente da atividade neural clássica, mas um fenômeno intrinsecamente ligado à própria base quântica da matéria. Tal compreensão transforma nossa visão sobre saúde, criatividade, percepção e até espiritualidade, pois indica que estados de atenção, intenção e foco podem influenciar não apenas nossas experiências subjetivas, mas também a maneira como interagimos com a realidade física e sutil ao nosso redor. Essas ideias, embora revolucionárias, ainda enfrentam ceticismo, principalmente porque o estudo da consciência quântica exige métodos que ultrapassam as abordagens tradicionais da ciência experimental. Contudo, cada vez mais estudos indicam correlações entre estados mentais e padrões de comportamento quântico, abrindo caminho para uma nova ciência da mente, que não se limita ao cérebro físico, mas reconhece a consciência como força ativa no universo. Pesquisas em meditação profunda, estados alterados de percepção e experiências místicas apontam que, quando a mente atinge determinados níveis de foco e clareza, ela pode acessar dimensões sutis da realidade, revelando que a consciência humana é muito mais poderosa e expansiva do que se supunha anteriormente. Compreender a teoria quântica da consciência é, portanto, mais do que um exercício intelectual. É um convite para reconhecer que a percepção e a intenção não são triviais. Cada pensamento e cada emoção carregam um potencial criativo, capaz de interagir com o tecido quântico do cosmos. Essa perspectiva nos desafia a assumir responsabilidade radical sobre nossa experiência, mostrando que somos não apenas observadores, mas co-criadores do universo em que habitamos. A consciência emerge, assim, como uma força fundamental, capaz de conectar o indivíduo ao cosmos, redefinindo a maneira como entendemos a mente, a realidade e o papel que desempenhamos na própria existência. Chegando a este ponto, começamos a perceber que a teoria quântica da consciência não é apenas uma abstração teórica, mas uma ponte entre ciência, filosofia e espiritualidade. Ao contemplar que a mente humana pode influenciar a realidade em nível quântico, somos convidados a repensar conceitos fundamentais sobre nós mesmos, sobre o universo e sobre a própria existência. A consciência deixa de ser vista como um subproduto passivo do cérebro e passa a ser compreendida como uma força ativa, capaz de interagir com as leis que governam o cosmos, moldando experiências e potencialmente direcionando eventos de forma sutil, porém significativa. Essa perspectiva tem implicações profundas para a maneira como vivemos, percebemos o mundo e tomamos decisões. Se nossos pensamentos e intenções podem alterar padrões quânticos, mesmo que de forma microscópica, cada escolha consciente se torna uma oportunidade de participar ativamente na criação de nossa realidade. Essa compreensão nos lembra que a mente não deve ser subestimada. Nossos estados emocionais, nossas crenças e nossa atenção direcionada funcionam como instrumentos de interação com uma teia quântica invisível, conectando-nos a dimensões da existência que vão além do que a percepção comum nos permite captar. Além disso, compreender a consciência sob a ótica quântica abre espaço para novas possibilidades de autodesenvolvimento e expansão da mente. Técnicas de meditação profunda, práticas de atenção plena e exercícios de visualização podem ser vistos como maneiras de alinhar a mente com padrões sutis do universo,
potencializando a capacidade de criar experiências desejadas e acessar níveis mais elevados de percepção. Cientistas modernos estudam como esses estados alterados de consciência podem influenciar processos cerebrais e até padrões físicos, sugerindo que, ao direcionar a consciência de forma intencional, podemos interagir de maneira mais profunda com o mundo ao nosso redor. Essa visão também promove uma reflexão sobre a interconexão entre todos os seres e o universo. Se a consciência humana tem capacidade de influenciar a realidade em níveis quânticos, então nossas ações e pensamentos não apenas nos afetam individualmente, mas podem reverberar em um contexto mais amplo, conectando-nos a outros seres e à própria estrutura do cosmos. É um chamado à responsabilidade consciente, lembrando que a mente não é apenas um instrumento de sobrevivência, mas um catalisador para a criação e transformação contínua da realidade. Por fim, a teoria quântica da consciência nos convida a abraçar a magnitude do potencial humano. Cada pensamento, cada intenção e cada momento de atenção plena pode ser visto como uma oportunidade de interagir com o universo em sua essência mais profunda. Ao compreendermos que somos mais do que observadores passivos, que somos co-criadores ativos, abrimos caminho para uma experiência de vida mais consciente, intencional e alinhada com a natureza fundamental do cosmos. A consciência se revela, assim, não apenas como o que nos torna humanos, mas como a força que conecta mente, matéria e universo, oferecendo a cada indivíduo a chance de participar ativamente na criação da própria realidade e de compreender o papel transformador que carrega em cada instante vivido. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.